Dando sequência então à nossa unidade 3, vamos conversar mais sobre as teorias da comunicação. E agora estamos focando no estudo das teorias da escola europeia. Em especial, vamos discutir agora a indústria cultural e a indústria de massa na perspectiva de Theodor Adorno. Então vamos lá. Tudo indica que o termo indústria cultural foi empregado pela primeira vez no livro Dialética do Esclarecimento, que Horkheimer e Adorno publicaram pela primeira vez em 1947 em Amsterdã, e tratava do problema da cultura de massa, termo abandonado pelos autores e substituído por indústria cultural, com o intuito de reforçar que a arte popular e a indústria cultural se distinguem radicalmente. A indústria cultural para Adorno é vista como um meio de poder e dominação, inclusive pelos Estados Unidos, sobre o resto do mundo, por meio da indústria cinematográfica, além do reforço que se faz quanto ao status quo, já que a indústria cinematográfica mantém uma fórmula de roteiro e de estética que reforça as condições de sociedade pautada pela burguesia e proletariado. Bom, então, Laís, o que é, afinal de contas, essa indústria cultural na perspectiva de Theodor Adorno? Ele vai dizer assim, olha, a indústria cultural, ela é algo criada majoritariamente pelos Estados Unidos, inclusive por meio da sua indústria cinematográfica, que acaba transpondo comportamentos e cultura para o mundo todo. Então, por exemplo, se eu perguntar para você, que país remete pizza? Possivelmente, você vai se lembrar da Itália. Mas se eu perguntar assim para você, foi alguém da Itália que te contou isso? Possivelmente, você vai dizer que não, que você aprendeu isso pelos meios de comunicação, em especial pelo cinema, pelo filme, que sempre retrata a pizza como algo italiano. Hambúrguer. Se eu perguntar para você qual é a terra do hambúrguer, possivelmente você vai saber que é os Estados Unidos, né? A terra do hambúrguer. Mas no mundo todo come-se hambúrguer? Sim, mesmo sendo um produto genuinamente americano. Por quê? É uma disseminação de comportamentos, no caso da gastronomia, mas que advém de uma representação cinematográfica do cinema hollywoodiano. Praticamente todos os comportamentos massificados que a sociedade tem, por incrível que pareça, saíram da indústria cultural hollywoodiana. E muitos outros exemplos, como o caso das princesas, do mocinho e da mocinha, né, da burguesia e do proletariado. Então, se vocês observarem, por exemplo, cenas que reforçam, por exemplo, etnias, né? Então, pessoas que têm uma etnia, uma determinada etnia, acabam morando sempre numa favela. Pessoas de outras etnias moram sempre em bairros nobres. Tudo isso é reforço de uma imagem que os meios de comunicação acabam propagando. E a indústria cinematográfica hollywoodiana mais ainda, porque ela influencia naquilo que as pessoas comem, naquilo que as pessoas vestem, no carro que a pessoa anda, né? Até na calça jeans que a pessoa compra. Então, tudo isso ele vai dizer assim, olha, eu não concordo muito com isso não, porque eu acho, qual que era a defesa dele? Que cada país tem que ter a sua cultura. Cada país tem que valorizar aquilo que é seu. Por exemplo, se eu perguntar aqui para você hoje, tudo bem que o Brasil é um país enorme, mas qual é o prato típico, né, do que se come lá no Amazonas, ou que se come no Nordeste, ou que se come no Rio Grande do Sul? Possivelmente você vai conhecer os mais populares que os meios de comunicação divulgam, mas talvez não seja o principal. Quando você vai e visita aquele local, você acaba conhecendo uma diversidade de cultura brasileira, a qual muitas vezes você não fica conhecendo. Por quê? Porque a indústria cultural, ela delimita um conteúdo para poder te entregar. É isso que a indústria cultural faz na sociedade. Então eu pergunto para você, as teorias da comunicação, você não consegue relacionar com a prática? É claro que consegue. Estudar teorias da comunicação não é difícil, porque nós sempre estamos atribuindo, complementando com ações, com práticas, a funções da nossa profissão. Tudo isso você consegue relacionar
com teorias da comunicação, em especial a indústria cultural, né, gente, que é bem popular esse comportamento, né? Talvez vocês já pensaram e refletiram sobre isso em outros momentos, mas não sabiam dizer que se tratava de uma teoria da comunicação, não sabiam dizer que se tratava da escola crítica, não sabiam dizer que se tratava da indústria cultural, mas agora vocês sabem. E dando continuidade, então, Adorno compreende que até mesmo o tempo livre do trabalhador é um momento de controle por meio da indústria cultural, que privilegia o consumo e a influência para comportamentos de massa, fomentando ainda mais essa cultura massificada. À medida que se assume o comportamento e a cultura da mídia, assume-se uma ideologia da sociedade de mercado e passa-se a ver e a viver a realidade social como a única possível e válida, como aquela vista na televisão ou nas redes sociais. Então, duas condições aqui que eu li para vocês. A primeira delas é que o Adorno vai dizer assim, olha, a indústria cultural, ela tenta controlar até o que você faz no seu tempo livre. Quer um exemplo? Quando você está lá em casa, final de semana, e você precisa descansar e você quer ter um tempo para você. A indústria cultural fica assim, né, na sua cabeça. Ah, não, vai no show de não sei quem, compra não sei o quê, vai no shopping, não vai fazer nada esse final de semana, né? Então você é bombardeado pelas redes sociais, pelas mídias, pelos meios de comunicação, para que você use o seu tempo de ócio para fazer alguma coisa. Olha só como é interessante a indústria cultural. E num segundo momento, falando, né, sobre assume-se uma ideologia da sociedade de mercado e passa-se a ver e a viver a realidade social como a única possível válida, ele vai dizer assim, olha, a partir do momento que a pessoa só começa a ver rede social, ela passa a achar que aquela realidade tem que ser dela também. Ela passa a achar que aquela realidade, ela precisa alcançar, ela precisa atingir e muitas vezes não é atingível, não representa a vida que você tem. Então a indústria cultural, ela é bem caracterizada por estes comportamentos. E ainda corre-se o risco. A mídia, como indústria cultural, então, além de produzir informações, produz entretenimento, lazer, divertimento, encantamento. Essa produção é que adormece as pessoas, tanto na televisão quanto nas redes sociais, pois as pessoas ficam mais interessadas em se divertir do que em pensar, em prestar atenção naquilo que estão experimentando e gastando o seu tempo, ou seja, abre-se mão do pensamento crítico. E aí, para finalizar, um dos principais pensamentos da teoria crítica e da escola europeia, né, por meio da teoria crítica e da indústria cultural. O Adorno vai dizer assim, olha, essa indústria cultural, ela bombardeia tanto, ela fomenta tanto o consumo na cabeça das pessoas que só vai sobrar tempo para o lazer e o momento de buscar conhecimento e o momento de pensar e refletir sobre as coisas. Então, ele era um pouco avesso a essa indústria cultural porque o Adorno ele era um grande teórico, um grande pensador e ele queria que a sociedade também fosse representada por isso, né? Então ele questionava as pessoas, olha, você não vai ler, você não vai estudar, você não vai buscar conhecimento, você não vai pensar criticamente sobre esse seu comportamento, você precisa realmente desse produto, né? Então quando ele olha para a indústria cultural, é isso que ele pensa também. Então esta é uma importante conclusão que o Adorno faz sobre a indústria cultural. Sendo assim, a indústria cultural recebe críticas da teoria crítica porque, na visão desses pensadores, a mídia e seus produtos anulam a possibilidade de educar, transformar, ensinar, emancipar socialmente os indivíduos, fazendo justamente ao contrário e mercantilizando todo o produto cultural. Então, algumas coisas, né, que deveriam ser de acesso livre ao cidadão, você precisa pagar para ter acesso a isso. Então, essa conclusão é bastante importante para que você entenda bem sobre a indústria cultural. E eu espero que você faça a leitura da unidade 3 completa para se aprofundar neste conteúdo. Até a próxima e obrigada!